Oi, meninas, boa noite. Boa Nosso terceiro noite. encontro Boa hoje, noite. sexta-feira, muito cansativa, mas bora lá, né? Vamos. Vamos. Nossa terceira reunião Hum, e hoje a gente vai tentar organizar a nossa escrita, né? Isso mesmo. Os capítulos, como a gente vai desenvolver cada capítulo. E o São próximo. quantos capítulos mesmo? É entre 6 e 7. 6, 7. É, Aí a gente vai decidir o primeiro capítulo, né? O que que a gente vai falar. sim. E no prólogo. É que eu tava vendo, como a gente também quer focar também mais no final, né? A gente quer colocar detalhezinhos assim no final que o filme realmente não teve, né? Que é deles dois juntos. Eu tava Aham. vendo que algumas fanfics sobre esse livro não começam realmente pelo começo, porque, né, a gente tava em dúvida o que realmente mudar no começo. Algumas não começam pelo aquele começo, Uhum. ele fica igual e tipo, é como se fosse introduzido junto com o prólogo que o prólogo Hum, fala só sobre o acidente, né? No caso, algumas Sim. incluem, tipo, já a parte que ela estava na casa dele, como se ela já tivesse alguns meses trabalhando lá e que ele ainda fosse daquele jeito, tipo, mal-humorado, arrogante, e a história começa a ser a partir do momento que eles começam a se dar bem, aí, tipo, foca mais nisso, Hum, a convivência deles dois. Aí eu não sei se essa seria uma opção para a gente tirar algumas coisas irrelevantes assim do começo que a gente não quer mudar e focar mais tipo em desenvolver melhor o final, que é o que a gente pretende mudar mais. Eu não sei. O que que eu, vocês eu, acham? acho, eu acho interessante a gente conservar, né, a questão da história e tal, e no meio a gente fazer só pequenas nada. alterações e a gente mesmo modificar só no final, né? É porque a gente quer acrescentar mais coisa que não teve, né? Aí, como a história já é tão grande em si, tem muitos detalhes que a gente não quer tirar, a gente poderia fazer isso. Começar realmente o primeiro capítulo de uma parte que não fosse o início mesmo. Não, não sei. Então, dela já na casa dele. É, a gente Poderia narrava, dar na entrevista pode falar. com a mãe dele? Não sei, Poderia ser? ou Aí algum no caso, tempo. Não, pode falar. aí no caso não seria o prólogo. Não, seria, só porque o prólogo iria abranger mais coisa. Não seria só o dia do acidente, mas seria, por exemplo, 6 meses que ele tem, né? É como se a história fosse É. desenvolvida em 6 meses. A gente poderia falar no prólogo que faria o quê? 4 meses que ela estaria trabalhando e que a convivência dos dois era ruim e que realmente a história começava com eles dois se dando, não se dando bem, assim, o começo ele poderia ser arrogante, mas a partir do momento que ele começa a ficar mais simpático com ela, não sei, o que vocês acham disso? Aí a gente ia Aí no tirar. caso Ah, teria que modificar, né, a questão dos capítulos, nesse caso. modificar o capítulo e o prólogo, que o prólogo do livro em si, ele só fala do dia do acidente, né? Aí, nesse caso, a gente ainda Uhum. incluir um período de tempo que ela já estava na casa dele. Pode falar, Cassie. E aquela parte do café também fica no prólogo É, dela no café? sim. Só, tipo, aí a gente ia conservar mais as cenas que os dois estavam juntos. É que, a partir do momento que eles começam a se dar bem, é que eles começam a sair, conversar, aí Uhum. essa parte é que seria mais conservada, ela não estaria no prólogo, tipo, o prólogo seria só uma introdução de como foi o começo dela trabalhando lá, e a partir do momento que ele, por exemplo, a gente não ia incluir, o prólogo ia ser antes dos passeios dele, do casamento, né? Porque são cenas que a gente disse que quer conservar e colocar até mais detalhes. Eu não sei o que que você já
O que que vocês acham disso? Ou vocês querem começar Eu mesmo vou fazer do... uma pergunta assim. Assim, é porque pelo menos o que eu vi, ou Mas então eu eu vi. Pode falar, cara. não, pode falar. É porque assim, né? Pelo menos os modelos de fanfic que eu vi, eu não sei se é porque eu não tinha lá explícito, mas eu não vi a parte de prólogo. É tipo assim, é necessário ou é opcional? Porque eu não vi. Porque as pessoas não colocaram, né? Desses modelos que eu vi. Eu não sei, se é obrigatório mesmo em um livro. Também É, não Cassie? sei dizer. Porque assim, Não eu sei. vejo mais em livro, né? Agora, a fanfic, eu nunca vi, não, assim, nunca vi pelo menos os modelos que eu vi, né? Aham. Não vi algo, não, eu falei Uhum. mesmo começando por Eu acho que na fanfic capítulo 1. deve ser opcional. É porque, tipo, o prólogo é quase uma introdução para começar a história de fato, É, né? Porque em alguns, no caso, eles nem começam pelo primeiro livro, eles começam pelo segundo. Aí o prólogo é como se fosse tipo um resuminho da história do primeiro, que conta que ele desistiu do suicídio e que agora eles começaram a viver juntos, não sei aonde. Aí pronto, o primeiro capítulo já é sobre os dois juntos. Mas o prólogo funciona como uma introdução para entrar na história de fato. para poder E aí, contar, né, do acidente, tudo, é, como começou. porque o primeiro capítulo a gente não poderia começar pelo acidente, porque senão a gente ia ter que desenvolver mais detalhadamente. Uhum. E aí, Mas será que não dá mais trabalho o quê? se a gente fizer assim? Começar a É, introduzir. Ah, pode falar. eu acho que não, né? Eu, Porque é só trocar, mudar. a gente só Onde era para ser ia, o primeiro capítulo. a gente só ia resumir, a gente só ia, tipo, eu acho que não era que a gente ia conseguir mudar mais coisa do, da história original, né, que é isso que a gente estava com mais dúvida, porque o primeiro capítulo nosso, que pelo menos que eu estava pensando, as primeiras coisas a gente não tem realmente o que mudar, né? Mas No Uhum. começo, se a gente for, a gente vai começar a mudar alguma coisa, só lá no finalzinho do segundo capítulo, né? pois é, por isso que eu estava pensando nisso também. Aí, questão das conversas, a gente conserva a mesma fala deles, né? Que tem no caso do livro, tá? Como assim? Tipo o mesmo diálogo que tem no livro, ou então no filme. A gente pode usar como base, assim, tipo, a gente não pode deixar, acho que não pode deixar totalmente Igual. igual, mas a gente usa como base o assunto, assim, que eles estão falando. E a gente até tem que fazer de forma mais resumida também. Pois é. Aí, o que que vocês acham? Hoje eu tô, hoje eu tô ruim. O que que vocês acham dessa segunda vez que eu me embolo? A segunda, o que que vocês acham disso, de colocar, tipo, de aumentar o prólogo, não aumentar ele em tamanho, mas aumentar em assuntos, o que que ele vai pegar da história e começar por outra parte, assim, que a gente queira dar mais foco. Porque vocês estão Pode aí ser. com a sequenciazinha dos acontecimentos do filme, né? Que a gente anotou. Aham. Porque aí o prólogo ia, né, pegar o dia do acidente, aí a gente ia colocar, né, poderia descrever, né, que a Clark é uma garota, a gente fala garota, ela já tem 26 anos, uma mulher, né, de 26 anos, Aham. que começa, é porque a gente vê ela como uma garota, que começa a Uhum. trabalhar na residência deles lá, cuidando do Will, e que ele era mal-humorado e tal,
e nos primeiros 4 meses, né, ele não se dava bem com ela, que ele era totalmente arrogante. Aí o primeiro capítulo a gente começaria de onde, então? De onde vocês acham que daria para a gente começar? No caso, Eu não tô com... A sequência tá aqui no meu celular. a gente, Tá porque travando. assim, ó, tem assim na sequenciazinha, né? Ó, o dia do acidente, Uhum. ela trabalhando no café, aí depois ela conta para os pais sobre a demissão, aí depois ela vai na agência de emprego, aí tem É, o restante, né? é. Aí não teria, por exemplo, não teria essa sequenciazinha assim no primeiro capítulo, né? Não apareceria essas partes do diálogo dela com os pais, dela em busca de emprego. No caso, tudo isso seria no prólogo. É, tipo, seria resumido no prólogo e a gente começaria mais ou menos de onde? Deixa eu pensar. A não ser que a gente faça o prólogo até depois daqui, ó. Vai ter o primeiro dia de trabalho, que é onde o Will trata ela muito mal. Aí, tipo, 10 dias se passam, né? Aham. Só porque, Até depois desses 10 dias. é, Ah, mas é porque são 4 meses, né? pois é, eu tava pensando em colocar como se fosse 4 meses tivesse passado e os outros 2 seriam dele se aproximando, que seria perto do, né, do final dos 6 meses, Pode que seria o ser. prazo dele. Aí, Ah, no pode caso, faria o prólogo até esses 4 meses. ser. É, aí poderia começar, no caso, da cena lá do porta-retrato, que ele ainda é, né, que ele recebe a visita dos amigos e tal, e que Da ele é, visita, né? aham, que ele é arrogante lá com ela, e a partir desse momento é que ele começa, né, a ser mais amigável. Então, no caso, é nesse ponto onde tem o Will quebra os portas-retratos, né? Uhum. É, tô perdida aqui também. É. É, Aí, depois disso, vem Então, conversa com o namorado. No caso, ela conversa com o namorado dela, né? Depois sobre, disso. que eles estão planejando uma viagem. Só Mas porque a tinha, gente vai, a gente ia falar dessa viagem? A gente vai falar dessa acho viagem? que não, né? não sei se a gente não quer dar muito foco nesse namorado dela, né? É bom a gente descartar essa partezinha. Aí depois disso, vem o quê? Vem quando ela briga com ele, né? É, que ela mandou. Pronto. Que é onde ela desabafa, né? Uhum. Aí depois Pronto. começa, depois é a cena do filme lá, que é quando eles realmente começam a se dar bem. Só porque o primeiro capítulo tem que ter a Ah, visita dos amigos dele, né? Só porque também não pode começar logo de cara com isso. A gente tem que começar com alguma coisa, assim. eu acho. Tem que falar dela, né? É bom que também no prólogo dá Da... pra gente descrever ela, assim, como a Camila estava falando, que a Lu era uma menina, não sei o quê, assim, tipo, dá para caracterizar ela no prólogo porque ele vai ser narrado em terceira Pronto. pessoa. Uhum. Deixa eu ler aqui o que eu anotei. Aí, tipo assim, ó, a gente poderia. Aí, tipo assim, ó, eu anotei assim, né? Ó, isso é quando era na parte do café, bem no iniciozinho, né? Uhum. Assim, era uma segunda-feira. Apesar de ter sido um dia cheio e agitado, eu me sentia bem, me sentia feliz. Ao contrário da maioria das pessoas, eu gostava de dias assim, porque tomava todo o meu tempo e não sobrava tempo para pensar nos problemas de casa, na vida amorosa e no caos que estava sempre em casa por conta do desemprego e as responsabilidades aumentavam, mas eu continuava alegre, espontânea e feliz. Tipo assim, esse tipo de coisa, tá entendendo?
Mas essa aqui é só a partezinha do café. Mas eu nem comentei nada. Aí, essa parte do café seria incluída no prólogo. Aí ele Isso. vai ser narrado em terceira pessoa. Aí, tipo assim, ó, tem assim, né, ó. Luísa Clark é uma jovem alegre, bem cheia de vida. Aí, tipo, ela trabalhava na padaria, né? A É desse padaria onde jeito. ela trabalhava fechou e ela teve que arranjar outro trabalho. Aí conseguiu um emprego para cuidar de um. Não lembro o que eu coloquei aqui. Não tô entendendo, mas era do Então, menino. assim seria o prólogo, né? Uhum, Isso, seria esse resumo, né? Não precisava tanto colocar uns detalhezinhos. Aham. Aí ele era muito grosso, um rapaz rico, e ficou paraplégico, parece que foi, após um acidente. Aí também a gente fala que não era fácil conviver com ele, né? uhum. Pois é, É desse foi jeito que tem que ser o prólogo agora, né? Desse prólogo, jeito. né? Uhum, Aí a Então, gente começa o mesmo prólogo. falando por ela. Tipo assim, a gente coloca Luísa Clark, que é uma jovem carismática, ela é espontânea, entendeu? Para a Ei, pessoa que está lendo já ter essa noção de como é que ela é, já está aí criando aquela ideia, né? uhum. mas a gente iria começar falando dela ou não, no prólogo? Eu acho que tem que começar com o acidente. Com ele O na cena acidente, né? do. Do acidente, né? Eu acho que. Acho- A gente poderia E falar aquela parte que ele da... tá na cama lá. É, tem que falar dessa parte, porque a gente vai começar o primeiro já falando da visita, né, dela. Até mesmo porque essa parte que, tipo, ele tava lá, ele. A cena, né, dele acordando ao lado daquela moça muito bonita, né? Isso Uhum. já é uma ideia que a gente vê como que ele era ativo, né? Digamos assim. Ativa. Aí, como que ele era ativo, assim, tá entendendo? Como que Entendi. Eu entendi o ele sentido. vivia, ele vivia. É pra gente ter essa noção, entendeu? Uhum. Aham. Aí a gente colocava que era uma manhã e tal, e aí ele acordava ao lado dessa mulher muito bonita, dessa loira. Sim. Aí tudo Aí isso até seria onde? até o que é? O prólogo que você tá falando? É, o início no café, né? É, Não, o pode. início no Uhum. acidente. Sim. Não, na cama. É, na cama. É porque eu tô incluindo tudo. É, é na cama, no Acidente. acidente. Aí começaram a descrever a Lu, falava que ela trabalhava no café, que ela tinha perdido o emprego e que ela começou a trabalhar lá, e aí começa a descrever a relação deles dois, que ele era muito arrogante, mal educado e tal. E aí seria isso, tipo, o final. O final, assim, porque seria um resumo, né? Assim, Uhum. Uhum. que a convivência deles não era boa. Aí a gente começava, né, falando que era um dia para ela, que é um dia difícil, como qualquer outro, ele estava mal-humorado e tal, aí que tinha uma visita inesperada, que era dos amigos dele, que ia falar. Aí, tipo, seria o primeiro capítulo. O É? primeiro capítulo ou o prólogo? Não, Não, o primeiro capítulo é visita, né? é. A visita. Pronto, é a Aí ela vai visita até discutir com onde? ele. Até onde a gente faz primeiro? É, a gente tem que decidir. Deixa eu ver. Deixa eu lembrar o que era. Deixa eu ler aqui, ó. Era a visita, Aí tem depois. os 40 dias, que no caso aqui tem 10, mas a gente coloca os 40, né? 4 meses. Isso. Vai ser quatro Aqui meses. tem 4 meses, né? Pronto. Aí tem aqui, ó, conversa com a irmã. Só porque A gente essa, inclui logo bem no iníciozinho, será? a não ser que a gente falasse da Que irmã troque, dela, né? desse Mais adiante.
um rumo para a irmã dela, também no prólogo. Se a gente desse um rumo, É, falava dela assim, vocês querem juntar ela com cuidado mesmo? Dá para colocar já. Falar em relação ao trabalho, aí ela fala da Eu não irmã dela. colocaria, não, sabia? Porque a pessoa vai querer saber mais coisas sobre aquilo, entende? Assim, não vai tanto no Will e na Lou, né? Vai mudar tanta coisa. não ouvi, travou. Não sei se Tá foi só para mim. Tá, o meu tá gravando na mute também. Eu acho assim, se a gente não falar outra coisa assim também, não vai mudar tanta coisa, né? Não vai ter tanta coisa para mudar. Sim, é porque dá pra gente desenvolver isso sem assim, não dá muita atenção, mas sem dar, por exemplo, no prólogo, já dá para introduzir, assim, falar da irmã dela, que a partir do momento que ela começou a trabalhar na casa, né, tinha esse cuidado, eles se conheceram e que ela, por exemplo, que ela estava com a ideia de ir para a faculdade, mas que ela tinha desistido, assim, uma coisa bem resumida. E aí, na cena do aniversário, a gente poderia citar que os dois conversam e tal, mas seria uma coisa tipo isso, assim, não, sem muito foco. Que foi, juntar os dois foi uma ideia da Cassie, eu não tinha pensado nisso. E ele é bem simpático mesmo, o Nathan. Pois é. Aí quando eles vão viajar, né, ele até no filme ele encontrou uma mulher lá Isso na não vai viagem. acontecer, não. Isso vai acontecer na Fiquei com raiva fanfic, não. daquela mulher. Aí a irmã a irmã dela poderia ir com eles na viagem. Aí Nessa deixaram os dois de um lado e aí eles dois do outro. O Will, Ou mas não. na viagem, não sei se a gente inclui ela na viagem. Acho que na viagem talvez não, porque se a gente for incluir, a gente vai ter que falar, né? Um pouco. Não, falaria como se fosse aquela outra mulher, tipo, que eles vão só na hora que eles saem, eles nem aparecem muito. Porque Aí ele na hora que precisa fazer alguma coisa para deixar eles sozinhos, né? Uhum. Ele tem que sair de cena para os dois ficar só. É eles como se podem dizer que vão em algum naquele lugar. momento, o foco ali na praia fosse só eles dois naquela conversa, né? Uhum. Pronto, aí no primeiro ficaria da quebra lá dos retratos. É. Até onde? Tem a cena do filme também, que tem que estar no primeiro. É bem no início. Aí Aí depois eles vão no cinema. Ah, não, ela vai Não, ela no vai com o cinema com cinema o é com o namorado namorado. dela. É, até que ela fala lá do. Do filme legendado, né? De, Uhum. E ele aí tem escolhe a outro. corrida de cavalo. E dá tanta coisa que a gente coloca no filme. Bora tirar essa corrida? É, melhor, né? Não tem, assim, muita. Não Até Até acontece mesmo tanto. porque foi uma corrida assim que nem teve muita coisa pra contar, né? Nessa Uhum. corrida. Aí eles vão. Aí tem um concerto. Tem eu, aquele pe- concerto lá da música. eu me perdi aqui onde é que a gente tá. Foi uma parte bem chocante. A gente, ó, tem a visita dos amigos, Hum. aí Aí, quebrou, né? aham. Quebrou os porta-retratos, aí depois, acho que tem um filme, né? Depois ela conversa com o namorado dela sobre a viagem e a gente tira o foco disso É, no Então, descarte. no caso, a primeira parte não vai começar ele quebrando. Vai começar não, ele fazendo a visita, né? É, isso. descarta essa parte dessa viagem com o namorado dela, então, né? Aham. Aí a briga deles dois. Aí eles assistem o filme legendado. Aí depois disso, depois eles vão passear no jardim, que é, que é outra cena deles dois conversando no jardim depois do filme. A Deixa gente essa. coloca
E a gente coloca ela indo no cinema com o namorado? Eu não sei que parte. Ah, ela vai para o cinema com o namorado. Porque aí ela fala do filme que ela viu, entendeu? Que é Ah, é legendado. verdade. Aí eu É acho que era verdade. interessante colocar. E a gente tem que colocar ele mesmo aqui. A gente vai ter que criar uma cena para colocar o namorado dela no primeiro capítulo, porque se a gente não pode começar aí os dois indo pro, É, os dois indo pro cinema. A gente tem que criar uma cena. É bom que já muda alguma coisa. Não, a gente coloca que do nada, assim, o namorado dela lá, sei que chegou e chamou ela para eles ir no cinema e tal. Aí chegou ela que assistiu o filme lá, que ela nunca tinha assistido com legenda, né? e a Uhum. gente poderia colocar no primeiro que ele vai pegar ela no trabalho um dia, para não ficar só essa parte do cinema, assim, vago. Pra ele aparecer, É, pelo menos, pode ser que do trabalho ele chame ela para. vai pro cinema. Então ela fala que viu o filme, aí ele fica tipo com ciúme, e aí ele chama ela pra ir. Vamos criar uma cena diferente do filme. É, tipo assim, ela fala que ele pergunta como foi o dia dela, aí ela fala que tipo, tá bem melhor do que no Uhum. começo, né? Ela fala que eles viram um filme bem legal, aí tipo, ele fala assim, pois hoje nós vamos ao cinema. Aí chega lá e ela fala, olha, a gente assistiu um filme legendado assim, assim. Aí ele, filme legendado? Como assim? Uhum. E a gente coloca isso depois de quê? Essa cena dele buscar ela no trabalho. Depois de que. Uhum. Depois deles assistirem o filme. É. E É, deixa essa parte deles conversando no jardim ou tira. É sobre o quê? é sobre ele falando que ela precisa voar, entendeu? Precisa Não, não, É voar, importante. não é? essa foi Ou esse não? foi outro. Essa conversa que eu tô falando deles no jardim foi no mesmo dia do filme. Que até a mãe dele vê eles dois A mãe pela dele ficou janela. olhando, né? Aham. Sei. Ah, é a primeira vez que ele sai, né? É, No jardim. O que foi que eles conversaram? Não me lembro. E eles não me lembro conversaram também o não. quê nessa hora? Não sei. Eu acho que. Eu sei. Ele perguntou o que é que ela gostava de fazer É, nas horas que ela não estava lá com ele. Ela falava que era tipo de casa pro trabalho. Tipo isso. Ele falou que a vida dela era mais chata do que a dele ainda, né? foi isso mesmo. É, vou ter que encerrar já a primeira parte da reunião. Foi bem rápido. Já eu abro de novo para a gente continuar a segunda. Tá encerrando o tempo da gravação. Tá certo? Tá bem. Continuando aqui nossa discussão. O primeiro capítulo a gente decide deixar. Até onde? A gente tá falando que vai fazer uma cena dela com o namorado dela buscando ela no trabalho, né? Vai ser depois do passeio no jardim que eles Uhum. começam a se dar bem. Então, vou anotar logo aqui. Isso é no primeiro, né? Isso. Depois do passeio no jardim. Aí, Hein, meninas? foi. Aí tem uma parte também que, que tem a saída do médico. Tem. Aí dá o médico. Aí ela descobre que Isso. ele não vai melhorar. Esse Aí aí já é depois, no segundo ou ainda no primeiro? não sei até É que. isso, na sequência aqui, pelo jeito, a saída ao médico vem primeiro do que quando ela vai no cinema É. com o namorado. Ah, é? Uhum. A gente podia tirar essa parte que ele vai no médico, né? Porque Ela quer. querendo ou não, ele não ia querer viver por muito tempo. Ele, né? Assim, na concepção dele, ainda nesse momento, né?
Então a gente coloca que ela descobriu que ele não vai ficar bom em outra parte, né? Porque aqui que ele descobre que ele não vai, que ele não tem cura, que ele não vai ficar bom. Ou então como se ela já soubesse. É porque tem aqui uma conversa com cuidado, vamos supor que ela conversando com o Nathan, ele cita isso, né? Isso aí é Uma- assim, ó. Aí, tipo, ela vai, né? Ela vai ao cinema com o namorado dela. E não fala, eu acho que ela detesta o filme, né? Pelo jeito. Aí no dia seguinte é o dia que ele adoece, né? Eu não sei se é no dia seguinte. Eu anotei. É, porque tem assim, ó. É que ela vai no cinema com o namorado dela. Aí no segundo ponto tem que ele fica doente e ela fica sozinha com ele. Hum. Então, com certeza, é no dia seguinte, porque eles assistem o filme numa noite, né? Não? E no outro dia, quando ela vai trabalhar, ele já tá ruim. Então essa parte dele ficar doente, a gente já é no segundo ou é no primeiro ainda? Acho que no segundo, né? Já tem muita coisa no primeiro, né? É. Eu também tô achando muito. Termina aqui quase com a parte que ela vai no cinema com esse namorado dela. Aí depois ele fica Então doente. Pode falar. o Pronto, primeiro termina. termina tipo, como quando ela sai do cinema, que ela acha chato, né? Um filme, não sei, acho que é porque era um que ela não gostava, né? Não sei. Não sei, ela É chama como ele se pra terminasse assistir naquela noite. um legendado, né? Isso. É como se terminasse naquela noite. Pronto, aí dormiram e no outro dia já começa o segundo capítulo. Que é onde quando ela chega lá ele já tá doente, porque é um dia muito chuvoso e frio. Aí por conta do clima tá assim, aí ele acaba adoecendo, tipo resfriado, né? Só que ele não é resfriado, é outra coisa bem forte. Ele ficou doente mesmo dessa vez? Eu nem lembro, né? Ele ficou muito Ele ficou. doente, muito doente. Aí até E o Nathan demorou para chegar, né? Ai, foi. ele chegou muito tarde. Nessa noite, inclusive, ela até dorme lá, não é? Uhum, Na casa dele. é E ela, verdade. ela pega o notebook dele, ela fica até vendo um vídeo, né, de quando ele era mais novo. É Uhum. verdade, é verdade. É porque eu vou anotando os pontos, aí eu esqueço desses detalhes. Aí, Aí ela passa a noite com ele e tal. ele fica. É quando ela cita as Aí, meias de abelha. aí tem toda essa cena, né? Foi? Aí no outro dia já é o quê? No Depois outro- dele ter ficado doente. Ai, Aí ele vai pro hospital, né, gente. não? Ai, e um detalhe, nessa noite que ela fica com ele, que é quando ele tá doente, é exatamente quando ela cita a parte lá das meias, Uhum, É, é. que fala a parte das meias, verdade. né? No dia seguinte tem, acho que a outra conversa deles no jardim. Que é exatamente aquela que eu tava falando, né? Não? Uhum, é. Que ele dá conselho pra Gente, ela. só que aquela, eu não sei, vocês acham que é muito necessário colocar? Acho que é, né? Qual? Porque é porque nessa parte do jardim, ele fala que, tipo, pelo que eu entendi, é como se ela não se prendesse muito a ele, porque ele era uma moça jovem, bonita, que todo mundo lá fora precisava conhecer ela, entendeu? O interior dela, que ele gostava muito, depois de um tempo, né? Uhum. Ele até fala que ela precisa conhecer lugares e tal. Ela falou que queria Mas não estudar sei moda. se é tão necessário É só colocar a essas gente partes. ir olhando o filme. Eu acho que
a gente colocando, tipo, o início do capítulo e alguma coisa que a gente vai mudar no meio e o final, colocando assim, a gente olhando o filme, dá pra gente ir escrevendo, Uhum. sem, né, se colocar muito assim, Muito agora os detalhe. detalhes. É, verdade. Aí depois disso é que ela vai fazer a Ela barba faz a dele. barba e essa Aí, parte é muito. essa parte aqui é que ela ouve os pais dele conversando sobre a escolha dele. Aí quando ela descobre, né? Mas daí poderia ser o fim, Gente, poderia a ser o gente final poderia, Do antes da segundo? do gente, segundo. Uhum. se a gente quisesse inserir a parte que ele vai no médico, que ela escuta, parece. Ela escuta não, né? Quando o médico fala pra ele não tem mais jeito, né? Tipo assim, que ele não vai ficar bom, ou ela vai. Não, quem fala é o Nathan. Uhum. Aí ele fala pra ela. É, É, ele comenta. É porque no caso, se fosse ela que ouvisse, daria pra gente colocar nessa parte, que ela tipo, escuta, os pais dele conversam, aí no dia seguinte ela vai no médico com ele, né? No caso, mas se fosse ela que ouvisse, mas no caso é o rapaz que Ele faz que isso. conta. É, então o segundo fica, pode ser? Ficar até até, aqui. é, Ele fica menor, ele vai ficar menor um pouco. Menor do que o primeiro tem um monte de coisa, mas dá pra ser. Quando ela termina nessa parte, né? Para o capítulo terminar nessa parte assim, que ela fica sabendo uma disso. parte interessante, né? É, para começar o terceiro. Aí depois tem a Aí o conversa terceiro com a fica irmã. enorme. Oi? O terceiro vai ficar enorme, ou não? Ah, mas são 7, tem coisa. É porque o final é que a gente tem que colocar coisa que não tá no filme. Aí a gente tem que tentar resumir os pontos que estão no filme pra gente conseguir colocar coisas a Uhum. mais. Aí depois disso é que ela vai conversar com a irmã dela. E aí ela resolve planejar viagens e passeios para ver se ele muda de ideia. Aí depois disso tem a corrida de cavalo, que é o primeiro passeio deles. Tira, né? Foi ruim mesmo, então. É, é. E aí ficaria quando a conversa com a irmã dela ficaria no terceiro, É. né? O início do terceiro. Uhum. Aí se for o caso a gente juntar ela mais o outro, mesmo dá até para ela citar alguma coisa em relação a isso nessa conversa, né? É, Aí comentar depois, sobre ele, né? uhum, Ela depois, pode falar. pode falar. A Lou pode falar do Nathan pra ela, né? Alguma coisa assim pra deixar assim. Nesse caso é como se ele já tivesse meio que tendo alguma coisa, a irmã dele tinha que comentar assim para deixar mais na cara, entendeu? Uhum. Uma dela, é. Depois tem. Ela chama ele pro concerto, né? É. Hum, depois. Tô só pontuando aqui. Depois tem outra conversa com a irmã dela sobre a escolha do vestido. Vocês acham interessante deixar? Acho que Que é o vestido vermelho, né? Aham. até mesmo porque por ela, vocês viram o vídeo que ela ia, né? Vocês Uhum, viram, bem. né? Só porque aqui a conversa é pelo notebook, no caso é presencial, porque ela não vai embora, né? Isso. Aí eles vão pro concerto, aí tem aquela cena do carro, aí termina onde mesmo? Terceiro. A gente tem que tentar ir mudando mais coisas, né? Nesses capítulos. Capítulos. Cada um dá uma coisinha. É, Eu acho que o segundo Conversar com a vai até irmã. quando eles voltam pra casa. o terceiro. É. Não, Até quando. o segundo termina quando
eles voltam para casa depois do concerto. Não, Aí o não, terceiro já inicia, né? não, a gente tá no terceiro agora. O segundo terminou com ela ouvindo os pais dele comentando que ele quer morrer lá. Aí, então, o A terceiro É morte assistida? Suicídio? é suicídio assistido. Que triste, né? Né? Tava até pesquisando sobre isso, Triste, meu Deus. Triste. né? Por isso que, E por isso que ele... tem. Oi? Travou. 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 Uhum. Pronto. Voltou. Voltou. Aí depois que eles chegam em casa, aí já é a parte Pode do falar. aniversário. É, Ah, é o aniversário dela, né? que ela chama ele pra ir pro... então pode terminar talvez nessa cena dela convidando ele pra ir pro No aniversário. aniversário. Aí a outra já começa... No Já, aniversário. já é o aniversário. Uhum. Então deixa eu colocar aqui junto. Eita. Aí... É. Aí o terceiro capítulo começa com ela conversando com a irmã sobre o que ouviu lá e termina com ela convidando ele para ir para um jantar de aniversário dela. Aí vocês querem dividir o resto ou a Uhum. gente vai. Ou a gente para no terceiro hoje? Vai terminar no terceiro, né? É, a gente vai tentar desenvolver mais eles e aí depois dar continuidade, porque nos outros é que a gente vai ter que mudar mais coisa, né? É. Aham. Tem que decidir E mais coisa. também, como a gente vai dividir, quem vai ficar com o primeiro? É, né? Temos que dividir. Prólogo, né? O primeiro, segundo, terceiro. Primeiro o prólogo. Quem, Gente, quem... vamos fazer assim, como tem 4, Três até agora. Três capítulos. Prólogo. não, 4 com prólogo, né? Aí a Ah, gente é. faz Sim. assim, fica nós 3 fazendo prólogo, assim, conversando, escrevendo e tal. Uhum. E vamos dividir, né, aqui. Quem fica com o primeiro, segundo, terceiro. Sim. Pode ser. Quem É é o que quer prólogo a ficar? gente vai. Agora aumentou, né? Uhum. O prólogo, quem vai iniciar, então? Porque o prólogo aumentou aqui. É. Ó, o prólogo, deixa eu ver quantas partes são. São 10 pontos. O prólogo. Mas a gente vai falar deles bem resumido também. Aí a gente vai escrever o prólogo junto, todo mundo. Aí a gente tem que definir É, quem começa, depois outra pessoa faz a metade, continua, né? outra pessoa finaliza. Quem é que quer começar falando sobre ele mais Nossa, a. Eu posso começar. Pode, né? Depois passa para aí mim, pode ser. para mim, Pode ser. aí você finaliza. Aí agora os capítulos. O primeiro capítulo. Quem fica com o primeiro? Ai, que responsabilidade. A gente vai intercalando, tipo, são 6, aí Quando a gente finalizar, ou estiver finalizando o prólogo, a gente vê, né? Não, então na próxima reunião. o primeiro. É porque É, o primeiro capítulo pode ser começado também junto com o prólogo. Se quiser escrevendo logo. A gente tem.
5 semanas. Eita. 5 semanas, 6 capítulos, o prólogo e o vídeo para fazer. E aí? Vocês querem que eu comece? Eu posso começar. Começa, amiga. Tá bom. Que responsabilidade, né? Pegar o primeiro capítulo. E o segundo? O segundo é mais curtinho. Eu fico, segundo. Então, a Camila começa com o terceiro, né? Até um Oi? terceiro. Terceiro é muito... Começa ela conversando com a irmã dela, né? É. Sobre que ela, tipo, ela quer sair lá da casa. É. E termina com um convite de aniversário. Uhum. Sim. Aí, enquanto a gente escreve, a gente vai também discutindo sobre o que a gente quer mudar, Convite de porque aniversário. que ela É, convida o aniversário dela. E o outro convite que teve, qual foi? do casamento. Não. Só Do casamento. porque os convites de aniversário dela, eles dois conversando. Que ela fala. Então fica. Eita, o primeiro capítulo. Então fica assim, né? Essa divisão? É. Uhum. Então, no terceiro fica ela conversando com a irmã dela e vai até o convite do aniversário dela, né? É. Eu acho que sim. Qualquer coisa a gente acrescenta mais coisas, porque foi cortado 2 coisinhas. A corrida de Mas cavalo. tá aqui mesmo, é só uma estimativa, né? Então aí você vai colocando mais coisas também, então vai dando para desenvolver. Então, Então, é isso. Dividimos Tá, 3 amiga. primeiros capítulos e o prólogo. Então, vamos começar a nossa escrita. É isso. vamos. Vou encerrar a nossa gravação.